seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que bem, né? Quero dizer para vocês que, refletindo, né, um pouco sobre as circunstâncias da vida, né? Aquilo que a gente, do nosso dia a dia, aquilo que a gente tem que passar, né? Que caminhar, sobre as nossas atividades diárias, sobre os nossos compromissos de família, né? E outros mais, né? E eu cheguei à conclusão, irmãos, que o Salmo 103,
ele está muito correto quando ele fala que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, amém? Então Deus tem sido bondoso para conosco, Deus tem sido misericordioso, e a palavra dessa noite nos atesta, né, que Ele, aquele que começou a boa obra na nossa vida, né, Deus, aquele que começou essa boa obra na sua vida, que começou na minha vida, Ele não vai parar enquanto não concluir, enquanto não terminar aquilo que Ele começou, né? Então nós sabemos que no primeiro momento, né, que nem tudo, né, são flores, que nós temos adversidades também, né? Nós temos problemas, nós temos dificuldades, isso todo mundo tem, né? Mas todo mundo também, irmãos, por mais simples que seja ou mais sofisticado que seja a pessoa, também tem vitórias, né? Tem bênçãos. E sabe, irmãos, que só quando a gente passa a ter um entendimento de que nossa vida ela é composta por vários aspectos, vários fatores, por várias causas, né? E que a gente precisa se ligar verdadeiramente naquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas, né? E entender, irmãos, que as pessoas que passaram, né, os nossos irmãos na fé, antes da gente também tiveram dificuldades. O apóstolo Paulo, a gente não precisa nem citar quantas dificuldades ele teve, quantas vezes ele planejou, né, uma determinada situação e aquela situação fugiu do controle, ele enfrentou dificuldades com naufrágio, com prisões, com açoites, né, com resistências. Então nós temos vários exemplos, o próprio Moisés que interagia diretamente com o próprio Deus, né, ele teve grandes dificuldades para conduzir o povo ali no deserto. Nós temos exemplos de Daniel, né, jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo. O próprio salmista Davi, né, ele, quando você lê os salmos, né, que ele fala assim, algumas vezes, né, e não são poucas, né, uma oração dizendo: aquieta minha alma, ou seja, estava aflito, né, ou seja, com dificuldades, com aflições, né. Então, nós temos que entender que não é uma prerrogativa nossa, aflições, dificuldades, né? Alguns percalços que nós encontramos na nossa caminhada. Mas quando você olha para a vida de todos esses que nós citamos, o diferencial é que eles entraram para a eternidade, entraram para uma história, né? Foram marcados na história. E hoje você fala sobre eles com grande alegria, mas já parou para pensar que nós não nos referimos a ele como grandes vencedores em vitórias humanas, grandes conquistadores de patrimônios, né? Grandes conquistadores de terras, de reinos e etc e tal? Já parou para pensar nisso? Mas eles entraram para a história porque todos eles não olharam para outra coisa que não seja a vontade daquilo que Deus tinha para a vida deles, né? Então isso facilitou, né, a caminhada. Então mesmo quando eles estavam numa situação difícil, né, como na cova dos leões, como sendo jogados na fornalha de fogo, eles não titubearam, porque eles tinham uma convicção, estava sobre ele, né? Sabemos, eu até anotei aqui que isso aqui eu não queria esquecer, né? Quantas pessoas você conhece, né, que a eles foram franqueada a oportunidade de conhecer a Cristo através do evangelismo, através de uma pregação sua ou de qualquer outra pessoa, até mesmo aconteceu na sua vida, né? E que você sabe que teve uma transformação grandiosa interna, né? A partir do momento que aceitou a Cristo, a partir do momento que se converteu, mas que logo no próximo momento enfrentaram grandes tempestades externamente falando, né? Enquanto internamente estava com gozo, com alegria, com paz, né? Ao redor enfrentaram grandes dificuldades, né? Por exemplo, com familiares que
que não achavam que seria o caso de se converter, que passaram a resistir porque a pessoa tem uma mudança de atitude, com outras pessoas, amigos, que olham para quem se converte, que tenta dar uma ajeitada na vida, né? E mudar suas ações antigas, aquele que fazia não faz mais, tenta melhorar a sua condição, né? E aí as pessoas olham e falam, olha só quer ser, né? Ou coisa desse tipo. Nós sabemos que tem muitos casos desse, né? Que a pessoa tem essa grande vitória que é o encontro com Cristo, mas por fora ali, externamente, ela enfrenta grandes dificuldades. Então é por isso que eu quero trazer nesta hora uma mensagem de ânimo, por quê? Porque o que está por fora, meu irmão, que vem, que tenta roubar a nossa alegria, a nossa fé, não pode ser maior do que o que está por dentro, sabe, irmãos? O grande segredo do Evangelho que nós temos observado, e aí eu cito a vida de Salomão, chegou a grandes conclusões, né? Um verdadeiro homem de Deus, né? Que a Bíblia fala lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, que as coisas para Salomão, a partir do verso 1, eram perfeitas, tudo ia bem, porque Deus era com ele, né? E no verso 10 ali do capítulo 1, fala que certa noite Deus foi ter com ele em sonhos e falou para ele, olha Salomão, você pode pedir o que você quiser. E ele podia pedir riquezas, reinos, podia pedir poder, né? Podia pedir o que fosse, né? Ele pede sabedoria e conhecimento, né? Em outra versão fala sabedoria e humildade. Para quê? Por quê? Porque ele tinha em mente, irmãos, por mais que ele estivesse sendo colocado naquela condição ali, que era uma condição extraordinária, né, de rei, ele precisava ter sabedoria para poder gerenciar e precisava ter humildade para entender que tudo decorre de Deus, né? Que tudo vem de Deus, que ele estava ali naquele momento pela graça de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida ela é muito momentânea, muito passageira, irmãos. É como um sopro mesmo, é como um vapor assim de água que você borrifa, né? E logo ele some, né? Assim é a vida do ser humano, de todos, né? Que nessa terra, nesse corpo físico, por isso que nós temos que muito nos alegrar com a promessa da nossa eternidade em Cristo, né? E para que nós possamos entender que nós precisamos ter uma vida com simplicidade, a simplicidade do Evangelho, que é basicamente amar, servir, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e amar, servir, estar próximo do nosso irmão, do nosso próximo, né? Estar acerca ali, estar solidário, né? Estar com o coração cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de solicitude, né? De estar ali solícito para estar servindo. Então, isso nos leva a ter uma vida com simplicidade, né, irmãos? Foi para isso que Cristo nos chamou. E para finalizar, eu queria ler um texto aqui, que é uma oração que Paulo faz aos Efésios, que está aqui no capítulo 4 de Efésios, aliás, no capítulo 3, no verso 14, né, ele fala sobre essa oração. E vamos ficar bastante atentos com cada palavra dessa oração, para que ela possa nortear as nossas vidas, né? Fala assim, ó: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Fortalecidos no homem interior, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Precisamos, amados e amadas, entender que é pela fé que Cristo habita em nossos corações, e Ele precisa habitar em nossos corações, e nós precisamos pela fé ter essa consciência, né? Que Cristo habite em nossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, esteja arraigados e fundados, firmados em amor,
né? Então, o segredo para tudo, amados e amadas, é o amor. É o amor incondicional, independente do que você está sentindo, independente do que você está vendo, independente de qualquer situação, você decide que você vai viver pela fé, que você vai amar não por um sentimento de amor, mas por uma decisão de amar. Amar quem? Amar o teu próximo, amar a sua família, amar aqueles que te cercam, né? Com um coração tolerante, né? Uma vida simples, amado. Para que você possa entender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, né? Então você entendeu? Você semeia em amor, né? Você se fundamenta em amor, para que você possa conhecer a verdadeira dimensão do amor de Cristo, e esse que vai estar dentro do teu coração, e esse que vai trabalhar no teu homem interior, que não vai te deixar se guiar pelas circunstâncias externas, mas vai te deixar se mover pelo aquilo que você crê. E essa fé que vai ser gerada no teu coração é exatamente porque todas essas coisas que foram ditas irão se processar na sua vida. E o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, ele vai fazer com que você, a imagem e semelhança de Cristo, possa se mostrar em amor. E aí você vai compreender a exata dimensão do amor de Deus para com a sua vida, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? Cheios de toda a plenitude de Deus. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Já parou? Em Romanos, no capítulo 8, fala assim, ó: eu sei que as aflições desse tempo não há de se comparar com a glória que há de vir. E aqui nesse texto ele fala assim, ó: para que você seja cheio da plenitude de Deus. Oh glórias, amados, pensa sobre isso. A simplicidade do evangelho, de amar a Deus, de seguir firme no propósito, de não se apegar às coisas que estão à tua volta, que estão te comprimindo, te pressionando, né? Te deprimindo, te entristecendo, se libertar dessas coisas e se apegar ao que? Aquilo que vai te levar a você ser cheio da plenitude de Deus, como diz essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Oh glórias, poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus e ele está na sua vida, ele está na minha vida. Temos motivo para nos alegrarmos e confiarmos e crermos, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. O Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus está em mim. Nós temos uma salvação, nós temos uma direção, nós temos um Deus que nos ama. E no verso 21 do capítulo 3, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória na igreja. Amém. Ao nosso Pai eterno seja a glória na igreja. Que a sua vida seja para glorificar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que nós possamos entender, compreender qual seja a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus para com as nossas vidas. Isso possa nos alegrar. Amém, irmãos? Isso possa fazer com que você fale assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos a te esperar, ora vem, Senhor Jesus. Isso possa fazer você olhar para a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e olhar para ele e dizer: Espírito Santo, eu quero exercer comunhão contigo. Ser comigo, eu quero exercer comunhão contigo. E orar para o nosso Pai eterno, né? O Deus de toda glória, o Deus bondoso, e falar assim: Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te glorificar com a minha vida, com as minhas ações. Sabe, irmãos? Agradar a Trindade, agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viver, gastar um tempinho do seu dia para agradar, para chamar a atenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então fiquem na paz do Senhor, possam meditar nessa palavra e que o Senhor possa aplicar em nossos corações. Amém? Vamos orar, e se você tiver fé, eu creio que Deus pode mudar qualquer circunstância. Amém? Ele pode mudar qualquer relatório. Deus é poderoso. Amém?
Vamos orar? Curva as suas cabeças, feche os olhos e vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus majestoso, glorioso, grande é o teu nome. Oh Deus, nós te bendizemos, nós te honramos e dizemos, confiamos no Senhor, clamamos, Pai, olha pela nossa nação, olha pelo nosso Brasil, Pai. Livra, Pai Santo, o nosso povo, Pai, os brasileiros de todo mal, Senhor. Pai, nos ajude a passar, ó Deus, por esse tempo de dificuldade, pandemia, esse tempo, ó Deus, onde vários aspectos da nossa vida foram afetadas, que o Senhor possa, ó Pai Santo, estar nos dando condição de passar e passar bem por este momento, ó Senhor. Em nome de Jesus, oramos pelas nossas autoridades constituídas, clamamos que a tua mão poderosa esteja sobre elas, Pai, dirigindo, guardando e livrando de todo o mal. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos na fé, oramos pela saúde dos nossos irmãos, Pai, que todos aqueles, ó Deus, que estão passando por um problema de saúde, Pai, que o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, possa tocar, ó Pai, nas vidas e nos corações, libertando alma, corpo, mente, ó Deus, libertando, Pai, todo o mal caindo por terra e o nome do Senhor sendo glorificado nas vidas de cada um dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, clamamos também que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor traga provisão para aqueles que estão necessitados, estão precisando, ó Deus, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, em todo o tempo, estar nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, e que nós possamos em todo o tempo estar mencionando as bondades do Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, fiquem na paz, meditem nessa palavra, irmãos, se aprofundem nessa palavra, pare para pensar, meditar e aplique na sua vida aquilo que você achar importante. Amém? Não fique apenas com o conhecimento, mas coloque o conhecimento em prática. E, mais uma vez, viemos reforçar, né, que nesse tempo tem sido de grande importância, né, esse apoio que nós temos dado àqueles que mais necessitam, através das ações, né, que tem sido feita no âmbito da igreja, as ações que cada um tem feito individualmente para alcançar uma necessidade de um irmão, né? Glória a Deus, irmãos, que nós possamos continuar nessa caminhada, amém? E, muito importante, ainda que nós não estejamos ainda presencial, logo, logo estaremos na igreja presencial, mas não deixe de praticar o evangelho, não deixe de levar o teu dízimo, a tua oferta, continua, meu irmão, vivendo pela fé, continua crendo, nada mudou, amém? Logo, logo estaremos reunidos no templo, se assim for a vontade de Deus, mas enquanto isso vamos continuar firmes no propósito, tá? Amém? Então, continue entregando teu dízimo, a tua oferta, os meios você já conhece, né? Pode ser através de depósito, pode ser levando na igreja e deixando com algum dos irmãos que estão ali durante o dia. Você sabe as formas que tem de continuar, né? Abençoando e sendo abençoado, né, irmãos? A palavra fala, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então essa é a nossa consciência, né? Nós agimos e nós caminhamos pela consciência. Então fiquem na paz, que o Senhor possa cada vez mais estar alegrando teu coração, dirigindo a tua vida e em tudo. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela, e que o Senhor possa responder a oração que você tem feito ali no seu secreto com Ele, a oração que você tem feito ali na hora que você curva a sua cabeça, que você dobra o seu joelho, amém? Então que Deus possa aplicar em nossos corações, que nós possamos todo o tempo continuar firmes e fortes, crendo que nós temos um Deus que não dorme, não cochila, que está olhando por nós, amém? Fiquem na paz então e até a próxima quinta.